Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu, pela eternidade para a nossa administração. Agradecermos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concedeu, que continua nos concedendo ao longo da nossa trajetória, para realizarmos em nós, no nosso mundo íntimo, a nossa educação, o nosso processo de educação moral. Agradecermos a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer também a Jesus por ter colocado do nosso lado constantemente os seus mensageiros para nos auxiliarem nos nossos processos de escolhas ao longo da nossa trajetória, a nossa caminhada. E eu particularmente não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como sendo mais uma oportunidade para a nossa melhoria, para a nossa educação. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões, dando continuidade aos estudos de O Livro dos Espíritos, a questão de número 59, que está dentro da parte primeira, no capítulo 3º, que trata da criação, e a questão 59 está dentro do item que tem como título Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então Kardec colocou aqui, juntamente com os espíritos amigos, uma série de considerações e concordâncias bíblicas em relação à criação, ou seja, quando foi que a Terra foi criada? Quando foi e se realmente esteve aqui na Terra Adão e Eva, se estiveram aqui na Terra, Adão e Eva? Será mesmo que Adão e Eva é aquele único tronco de onde todos nós originamos? Será que realmente aconteceu da forma que nós encontramos na Bíblia, da forma que encontramos nas histórias teológicas? O dilúvio, o chamado dilúvio de Noé, a arca de Noé, será que isso aconteceu da forma que a teologia nos apresenta? Então, são estas informações que nós encontramos nestas considerações na questão 59. Como estas considerações são bastante extensas, com certeza em um único encontro não concluiremos. Aí nós dividimos e tivemos a necessidade de dividir este estudo da questão número 59. Então Kardec começa as considerações nesta questão de número 59, já que não tem um questionamento, mas são considerações. Ele começa da seguinte maneira, que os povos hão formado ideias muito divergentes da criação, acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam.
Então, de acordo com o entendimento, de acordo com o pouco conhecimento, já que naquela época não existiam as ciências que nós temos nos dias de hoje, não existiam aparelhos tecnológicos que nós temos nos dias de hoje. Então é por isso, conforme Kardec nos informa, estas ideias divergentes acerca da criação, por falta de conhecimento, por falta da luz do conhecimento. E aí ele diz na sequência que apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossemelhança em relação a estas informações, ou seja, as contradições acerca destas informações e acerca de algumas dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam, confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então aqui Kardec nos fala que estas ideias apresentadas, esta teoria apresentada pelos espíritos superiores, confirma a opinião de muitas pessoas já esclarecidas. E aí ele diz que a objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Então aqui Kardec já chama a atenção que a teoria apresentada pelos espíritos superiores, elas podem sofrer objeções por estar em contradição com os textos do Antigo Testamento, os chamados textos sagrados. Então a objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então aqui Kardec nos esclarece que esta contradição ou as contradições que porventura poderão, ou neste caso levantaram em relação a estas informações, esta teoria apresentada pela espiritualidade superior e os textos sagrados, são em verdade aparentes, não são reais, porque sem sombra de dúvida, nos textos do Antigo Testamento existem muitas alegorias. E ainda ele diz que a questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Sem sombra de dúvida que foi preciso e era preciso modificar essa ideia ou modificarem estas ideias, porque não é possível, não tem lógica nenhuma, e a razão nos informa isto, de termos tido como origem Adão e Eva. Já estudamos acerca deste assunto em encontros anteriores, porque se a nossa origem fosse unicamente de Adão e Eva, como isso teria acontecido? Como teria aparecido o ser humano em diversos pontos da Terra ao mesmo tempo? Então aqui Kardec traz estas informações juntamente com os espíritos amigos, nos mostrando estas contradições. E aí ele fala sobre o movimento da Terra, que o movimento da Terra pareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E no entanto,
a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Sem sombra de dúvida que na época de Galileu Galilei, por exemplo, que não se aceitava as ideias dele na condição de um cientista, de que a Terra girava, de que a Terra se movimentava, ou seja, o movimento da Terra, apesar de não concordarem, e muitas pessoas até os dias de hoje têm ideias equivocadas acerca da Terra, mas a ciência prova completamente diferente. Hoje não tem como contestar o chamado movimento da Terra. E aí diz o Kardec nas suas anotações, logo na sequência, da seguinte maneira, que diz também a Bíblia, e lembrando que aqui Kardec não está contestando o que se encontra nos livros, o que nós encontramos nos livros antigos, porque os livros antigos, em especial aqueles 5 escritos e atribuídos a Moisés, são livros da nossa história e que foram escritos de acordo com a capacidade, de acordo com o raciocínio, de acordo com o conhecimento, com o entendimento de quem os fez naquela época, conforme Kardec já explicou anteriormente, de acordo com a luz do conhecimento que se possuía naquela época. Então ele acrescenta que diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. Será que realmente o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas, conforme nós conhecemos nas nossas medições dos dias atuais? Será que Deus iria derrogar ou revogar as suas próprias leis? Será que Deus seria diminuído se assim não tivesse acontecido, através de um passe de mágica, criar tudo conforme o relato que nós temos na Bíblia? Sem sombra de dúvida que não, conforme veremos na sequência, conforme anotou Kardec, desta criação do mundo em 6 dias, e põe a época da sua criação a aproximadamente 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã, ou seja, há aproximadamente 6.000 anos da atualidade, já que ele colocou aqui aproximadamente 4.000 anos antes da era cristã, quando a Terra teria sido criada. Mas conforme veremos na sequência, estas informações não estão corretas, e prova a nossa ciência isto que Kardec colocou aqui, sem sombra de dúvida, que conforme ele diz, anteriormente a Terra não existia, ou seja, conforme as anotações antigas, antes de 6.000 anos a Terra não existia, ou 4.000 anos antes do Cristo, conforme nos fala a nossa companheira Vilma Guimarães, tudo na época de acordo com a sapiência dos homens. Sem sombra de dúvida que o entendimento que se tinha naquela época, o conhecimento que se tinha naquela época e que alguém passou para o papel, não poderia ser diferente. E aí ele fala na sequência, eis porém, que não foi exatamente assim que aconteceu, porque anteriormente, há 4.000 anos antes da era cristã, ou 6.000 anos da atualidade em que estamos vivendo, a Terra já existia. Será que a Terra foi criada, conforme colocou aqui Kardec? Ela foi criada ou foi tirada do nada, de uma hora para outra? E aí ele diz que o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis. A história da criação do nosso planeta
está escrita nas camadas geológicas que a nossa ciência já conseguiu estudar, já conseguiu catalogar no chamado mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um talvez de muitas centenas de milhares de anos. Ou seja, os chamados 6 dias da criação são 6 períodos de milhões, quiçá de bilhões de anos para esta formação ou para a ocorrência de cada um daqueles períodos anotados nas antigas escrituras como sendo um dia. Então, um dia da criação significa milhões ou bilhões de anos, conforme nos diz Kardec e conforme nos confirma a nossa ciência oficial. E aí ele diz que isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo, como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se em admitir este fato. E aí diz que o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, tomarmos ao pé da letra o sentido das informações que nós encontramos no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, sem sombra de dúvida, muitos textos com sentido figurado leva-nos a cometer equívocos na interpretação. Então ele diz, dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Então questiona Kardec, nós devemos então concluir que tudo na Bíblia está errado, que a Bíblia é um erro? Responde que não é um erro, o erro está na nossa interpretação. E aí ele diz que a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretar a Bíblia. Não é a Bíblia, em especial as antigas escrituras, quem estão erradas, ou a Bíblia não está errada, mas nós, seres humanos, ao interpretarmos ao pé da letra os textos sagrados, nos equivocamos. E aí ele diz que escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, conforme as anotações de Moisés lá na Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que esta obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas ou em alguns dias, cada uma dessas etapas em um dia, se realizou sempre pela sua vontade, mas em conformidade e de acordo com as forças da natureza, em conformidade com a lei e com a força da natureza, em alguns milhões ou bilhões de anos. Então, assim nos informam os espíritos amigos acerca destas concordâncias ou contradições acerca dos estudos científicos e o que nós encontramos nas antigas escrituras. E aí Kardec questiona, neste caso, em não tendo ocorrido a criação conforme as anotações e conforme as interpretações dadas até então, ou seja, em 6 dias, ficou Deus, neste caso, menor do que nós o conhecemos ou do que nós entendemos como sendo Deus? Então ficou sendo Deus por isso
menor e menos poderoso? Ou seja, se tudo não foi criado assim, de forma miraculosa, Deus e estaria sendo diminuído, nós estaríamos retirando assim este poder miraculoso de Deus? Foi o questionamento de Kardec, e ele questiona: perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Será que Deus teria perdido o seu prestígio perante nós em ter perdido essa capacidade, este poder da criação instantânea? Indiscutivelmente, indubitavelmente, sem sombra de dúvida que não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela, ou seja, a divindade estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, diz Kardec, a ciência, longe de apequenar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais de acordo com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, sem sombra de dúvida que para uma gestação normal de uma criatura humana num período de 9 meses, será que Deus iria derrogar a sua própria lei em criar um universo, em criar um ambiente todo em apenas algumas horas, instantaneamente, conforme as anotações que temos de forma alegórica nas antigas escrituras? Sem sombra de dúvida que Deus não faria isso, Deus não derrogaria, Deus não passaria por cima, simbolicamente falando, das suas próprias leis. Então aqui Kardec nos informa desta forma, juntamente com os espíritos amigos, e acrescentam: de acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Conforme já estudamos em encontros anteriores, o ser humano é o mais novo ser vivente que apareceu na face da Terra. Então aqui Kardec nos informa que a ciência está de acordo com as anotações de Moisés em relação à ordem do aparecimento das coisas e dos seres vivos na face da Terra, que o homem, o ser humano, foi o último ser vivo a aparecer por aqui. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal o ano de 1654 no calendário judaico em relação à formação do mundo. Então, conforme as anotações das antigas escrituras, o dilúvio universal teria ocorrido após 1654 da formação do planeta Terra, ao passo que a geologia, ou seja, a nossa ciência, nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de algum modo ou de algum momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura.
A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, diz Kardec, contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se este fato como se aceitaram do movimento da Terra e os 6 períodos da criação, como sendo 6 períodos, ou seja, confirmando o movimento da Terra, e os 6 períodos da criação não sendo 6 dias na nossa contagem de 24 horas na atualidade, mas períodos de milhões e milhões, quiçá de bilhões de anos. E para encerrarmos as nossas reflexões deste momento, buscamos nas palavras do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, o dia da criação, em que Miramês também nos fala acerca dessa questão 59, dando como o dia da criação. Então Miramês nos informa da seguinte maneira: para concluirmos esta primeira parte da questão 59, no nosso próximo encontro nós concluiremos as reflexões acerca desta questão 59. Então Miramês nos fala da seguinte maneira, que o dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapam a qualquer inventiva que deseje oferecer os dados exatos à curiosidade humana. Então aqui, como já estudamos em encontros anteriores, Miramês repete que nós não temos o dia exato da criação da Terra, nem o dia exato em que o ser humano apareceu por aqui. E aí ele acrescenta que alguns escritores modernos atiram críticas desrespeitosas ao velho livro iniciado pelo legislador hebreu, aqui ele fazendo referência a Moisés, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico, que muitos escritores modernos, de forma desrespeitosa, atiram críticas aos livros do Antigo Testamento, bem como a quem os escreveu, o legislador hebreu, ou seja, Moisés, por este dizer, ou seja, Moisés dizer que a terra foi feita em apenas 6 dias. Esquecem-se tais defensores da verdade que a própria verdade, em se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade para não ser veículo de perturbação. Muitos segredos existem na Bíblia, muitos segredos existentes na Bíblia estão em forma de parábolas. E Jesus utilizou de parábolas, então estão envolvidos em parábolas, ou na letra para oferecer conforto às variadas classes de criaturas. Encontramos este processo de comunicação no próprio Novo Testamento, em que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou de parábolas. Jesus usou as parábolas para falar às multidões. Esse modo de falar atravessa os séculos e mais séculos, conduzindo a mensagem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo se refere aos ansiosos pela verdade. Ou seja, Jesus faz esta referência aos ansiosos pela verdade. A própria ciência moderna, acrescenta Miramês, que a própria ciência moderna nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Vejamos a transformação
do carvão em diamante, feita pela natureza em milhões de anos. Será que Deus iria, conforme já foi questionado, será que Deus iria derrogar a sua própria lei, sendo que a natureza leva milhões e milhões de anos para formar um diamante? Deus iria criar todo o universo em apenas algumas horas? E aí ele diz, ou criar, no caso, o nosso planeta Terra, em algumas horas, e tudo que aqui existe em apenas 6 dias, uma coisa de cada vez, conforme o relato que nós encontramos nas anotações de Moisés? Sem sombra de dúvida que não. Então aqui ele fala que o diamante ele é feito pacientemente a partir do carvão pela natureza em milhões e milhões de anos. Nada é feito com violência. Observemos a petrificação de animais encontrados nas rochas, e a pedra que já foi água em passado de difícil demarcação. Então, se uma pedra um dia já foi água, como demarcar a data em que ela se transformou, a água se transformou em uma rocha? E aqui ele fala sobre esta petrificação de animais. E aí ele diz, se o crítico de hoje se colocasse no lugar de Moisés, o que escreveria sobre a criação? O que Moisés tinha de informações científicas naquela época, aproximadamente 1600 anos antes do Cristo? Talvez, diz Kardec, talvez os mais endurecidos dissessem que nada escreveriam, para não dizer da forma como foi dito. Por isso, nenhum desses foi Moisés, porque era preciso iniciar do modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador, conforme nós sabemos hoje, foi um grande médium que, conforme o seu filtro, a sua capacidade, foi escrevendo de acordo com as intuições que ia recebendo do plano maior. Então o legislador foi um instrumento, ou seja, foi um instrumento mediúnico dos espíritos superiores, iniciou a obra grandiosa que persiste até os nossos dias, até os dias de hoje em que vivemos, admirada e seguida, respeitada e comentada, vivida e interpretada à luz de todas as épocas. Então assim encerramos também esta primeira parte dos comentários de Miramês, e no nosso próximo encontro concluiremos as reflexões da questão número 59, bem como os comentários de Miramês acerca desta mesma questão. Um abraço fraternal a todos e a todas, e muito obrigado pela presença. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.